Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a missa votiva, pelos fiéis defuntos, como obra de caridade para com aqueles que já faleceram e não podem fazer mais nada, estão no purgatório. Nós podemos oferecer missas e também as nossas orações. O Evangelho de hoje é uma grande exortação de Nosso Senhor, também para que nós tenhamos consciência de que nós também, no final da nossa vida, seremos julgados. Jesus, nesse Evangelho de hoje, nos fala: no final, a rainha do sul se levantará ali e julgará também aquela que era pagã, foi procurar a sabedoria de Salomão e se converteu. Os ninivitas, que também, depois do sinal de Jonas, escutaram a conversão, escutaram o chamado à conversão e se converteram. O Evangelho, então, quer nos apresentar que nós precisamos constantemente aderir a este chamado à conversão. Então vamos lá. Jesus fala de uma geração má e perversa, que quer sinais visíveis. E ele então vai falar de que o único sinal será aquele de Jonas. Mas o Filho do Homem já veio também dar o sinal. Quem é o Filho do Homem? É Nosso Senhor. Mas existe uma grande dificuldade para o ser humano, porque nós queremos coisas bem visíveis, sinais concretos, mas não é os sinais que nós estamos procurando. Existe uma outra coisa, existe a nossa má vontade, a nossa falta de fé, com os sinais que são dados. Qual é o sinal de Jonas? Vamos lembrar, Quem foi Jonas? Tem lá o livro do profeta Jonas, 4 capítulos. Vocês podem depois pegar para ler. Mas
o início, está lá Jonas. Deus chama Jonas para ir pregar para os ninivitas. No início lá da profecia de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. A cidade está má, está corrompida, não tem mais ali ordem, não obedecem mais às coisas de Deus. Levantou-se Jonas, porém, Jonas levantou não para pregar, Jonas levantou para fugir e não fazer a vontade de Deus. E de um profeta que ainda não estão disposto a fazer a vontade de Deus, mas depois foi, lá no capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez: levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e proclama a mensagem que eu lhe digo. Levantou Jonas e foi a Nínive, de acordo com a palavra do Senhor. Nínive era de fato uma grande cidade diante de Deus. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e se vestiram de panos e de sacos, do maior até o menor. Jonas, de um profeta de mau gosto, de má vontade, foi e anunciou a palavra de Deus. Nínive, uma cidade sedenta, com coração disponível, acolhe a vontade de Deus, acolhe a palavra de Deus e se converte. Este é o sinal de Jonas. Um chamado à conversão, mas não só o chamado à conversão. O profeta fala, mas o povo de má vontade não escuta, não adere, tem medo, ou quer mais a sua vontade do que a vontade de Deus. E Jesus vai continuar no Evangelho: não será dado outro sinal a não ser o de Jonas. Se nós lembrarmos, uns dias atrás, também tinha ali um outro, se nós pudéssemos fazer um paralelo entre essa passagem, o sinal de Jonas, e do rico, opulão e Lázaro. No Evangelho de São Lucas, também, onde o rico fala para Abraão: pai Abraão, manda Lázaro, eu tenho mais 5 irmãos, para eles não se perderem. E Abraão vai falar: mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão se converter. E de fato, teve Lázaro histórico que morreu, e Jesus ressuscitou Lázaro, mas a ressurreição de Lázaro não fez com que os fariseus e o chefe dos saduceus se convertessem. No Evangelho de São João, capítulo 11, dos versículos 40 até o versículo 53, vocês podem encontrar lá a ressurreição de Lázaro e o chefe dos saduceus, que não aceitaram mais nem alguém que ressuscitasse dos mortos para pregar. Capítulo 11 do Evangelho de São João, os versículos 40 até o versículo 53. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria, tendo visto que Jesus fizera crer nele. Alguns, depois que Jesus realizou o milagre de ressuscitar Lázaro, alguns creram, alguns dos judeus. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus fizera. O chefe do sacerdote e os fariseus reuniram então no sinédrio, discutindo: que vamos fazer?
visto que este homem fez muitos sinais. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele. E os romanos virão destruir nosso lugar santo e a nossa nação. E lá no finalzinho, né, o sumo sacerdote então fala: vamos destruir. Nunca foi tão anunciado, principalmente neste período, um convite à conversão para o Brasil. Em Fátima, quando Nossa Senhora apareceu, pediu aos pastorinhos que eles rezassem, fizessem penitência, se convertesse para ali não vir a desgraça para aquela cidade. E os pastorinhos, tão inocentes, mas com o coração tão despojado, um coração aberto à mensagem daquela senhora, que não é somente a mensagem da senhora, mas é a mensagem de Deus, rezaram, fizeram penitência para se converter. Porque ali está o único sinal, é o Filho, é o Cristo. Nós estamos também passando por grandes dificuldades em nossa nação. Nossa Senhora também nos chama a uma conversão mais profunda, porque o sinal já nos foi dado. Jonas anunciou e os ninivitas se converteram. Um profeta de má vontade, mas um povo de boa vontade se converteram, fizeram penitência, fizeram o jejum. A rainha do sul, pagã, depois que escutou a sabedoria de Salomão, se converteu, fez penitência. O que falta para a nossa nação? O que falta, melhor, para nós nos convertermos? Que sinal nós vamos esperar ainda para se converter, se o único sinal verdadeiro já nos foi dado? Jesus nasceu, se encarnou no seio da Virgem Maria, padeceu, foi crucificado, nos deu a Eucaristia. O que mais nós estamos esperando? Nós estamos esperando uma destruição total para depois falar: ah, agora eu creio, agora eu vou mudar de vida. O sinal já nos foi dado. O Cristo crucificado. Tanto que no Evangelho de São João, conhecido também como o Evangelho dos Sinais, né? No finalzinho do Evangelho, fala: na cruz atrairei todos a mim. Mas hoje nós estamos vendo o quê? Uma geração mais perversa, de que mulheres dizem: meu corpo, minhas regras. Mas antes de dizer seu corpo, suas regras, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Como Nossa Senhora, né? Templo do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo. Uma geração perversa, que não querem mais ter filhos, querem ter cachorro, gato. Uma geração perversa, que não estão mais adorando o único Deus, que não querem mais rezar. Gastam tempos, né? E aqui a nova, né, religião de shopping. Vivem mais tempo dentro de um shopping do que dentro da igreja ou fazendo oração. Qual é o sinal que nós estamos esperando? Quando, antes de começar o meu caminho de discernimento vocacional, aqui em Cuiabá tem
o vinde vede, né? E uma amiga minha falou, e aí, você não vai decidir sua vida? Né? Falei, não, estou esperando um sinal. Ela falou, você quer o quê? Que o anjo caia do céu e fale para você ir para o seminário? Eu falei, o meu desejo era, né? Mas vi que não acontecia. É o nosso coração que precisa mudar. O sinal já foi nos dado. Para acolher a mensagem, o nosso coração precisa ser como o coração dos ninivitas. Precisa ser como o coração da Rainha do Sul, que escutando a palavra de Deus, nos convertamos. Rezemos, intensifiquemos as nossas orações e supliquemos a Deus uma verdadeira conversão do nosso coração e uma verdadeira conversão para o nosso país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.